Alô, som. O 12 acho que está alto, só baixar um pouco. Aí, obrigado. Essa série é uma série que nós temos conversado já nos últimos... Hoje já é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre a igreja fora da caixa. E tem sido um desafio, porque a cada domingo que nós conversamos sobre a igreja fora da caixa, nós somos confrontados com a verdade de que muitas vezes nós estamos muito dentro da caixa. Muitas vezes nós estamos absolutamente conformados numa vida absolutamente tranquila, confortável, e não que a caixa seja ruim. Na verdade, a nossa vida não existe sem caixas. Mas a verdade é que a nossa vida só se realiza plenamente fora da caixa. Eu me lembro que quando comprei um computador, que foi um Mac, o primeiro Mac que eu comprei, e o Mac tem uma coisa interessante, que ele vem numa caixa, que a caixa é um negócio impressionante, que a caixa não dá vontade de você jogar fora. Não sei se alguém já comprou um Mac aqui, mas a caixa durou uns 3 anos lá em casa depois, porque a gente fica com pena de jogar a caixa fora. Mas a verdade é que o computador ele só funciona quando a gente tira da caixa. A caixa é muito bonita, a caixa cheirosa, a caixa organizada, a caixa assim tem espuminha dentro. Gente, é um negócio, é um luxo a caixa. Mas a verdade é que você só consegue usar o computador quando você tira da caixa. E é por isso que a gente está falando da igreja fora da caixa. Porque embora as caixas sejam para proteger, as caixas sejam para transportar, as caixas sejam para organizar, a gente só se realiza plenamente quando a gente faz o quê? Sai da caixa. Quando tira da caixa. E é por isso que nós estamos falando aqui sobre uma igreja fora da caixa. A gente já falou sobre uma igreja além da instituição, já falamos sobre uma igreja além do templo, e hoje a gente vai falar sobre a igreja além do culto. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão específica da igreja e o que significa ser uma igreja além do culto. Eu fiquei pensando que nesses 39 anos, que é a minha idade de igreja, porque eu nasci dentro da igreja, literalmente, eu já vi muitos cultos. Ouvindo programas de televisão, no rádio, a gente ouve falar de muitos cultos. E eu fiquei pensando como a gente tem culto, não é verdade? Para pensar um pouquinho. A gente tem o culto que é o culto tradicional. Você já deve conhecer. Mas a gente tem também o culto do avivamento. É um culto mais avivado. Tem um culto tradicional e tem um culto do avivamento. E aí a gente tem um negócio chamado culto de doutrina. Você já ouviu falar desse culto? Culto de doutrina, para ensinar. Só que a gente tem também um culto que, quando não é de doutrina, é o culto evangelístico. Então, no culto de doutrina, é um culto que dá a ideia de aprender. No culto evangelístico não é para aprender nada, é só para fazer apelo. Tem o evangelístico, tem o de doutrina. Tem também o culto doméstico, que muitas vezes a gente fez quando lá na minha casa sempre acontecia esse culto. E tem também o culto show. Na verdade, esse culto ele é mais um show do que um culto, mas é chamado de culto. Tem o culto jovem, que é o culto para a galera jovem. E tem até, gente, o culto do bebê. Você já ouviu falar disso? No interior tem muito disso. Geralmente, quando um bebê está para nascer assim, junta as mulheres da igreja, vamos fazer o culto do bebê. Alguém aqui já ouviu falar do culto do bebê? Tem, o culto do bebê. Na verdade, é o culto da mãe do bebê, na verdade, mas é uma espécie de chá de panela que é um culto. Tem o culto da família. E muitas igrejas têm o chamado culto da família. Tem também, em algumas igrejas, o culto de libertação. É uma nomenclatura que se dá. Mais recentemente, a gente começou a ver também aí o tal do culto do descarrego. É um culto que tem também. E agora, mais recente ainda, lançou um que para mim aqui é o mais exótico de todos. É o culto das princesas. Você já ouviu falar do culto das princesas? Alguém aqui já ouviu falar do culto das princesas? Pois é, o culto das jovens virgens à espera da promessa. Então elas se reúnem à espera do príncipe encantado. São as princesas à espera do príncipe. Então tem o culto das princesas. Gente, tem culto. E eu coloquei aqui 12. Mas nós teríamos aqui muito mais. Cultos os mais diversos. E eu fiquei pensando,
lembrando de cada culto desse, nessa pergunta aqui. Até que ponto nós podemos conhecer uma igreja pelo seu culto? O quanto o culto traduz a igreja? Até que ponto a gente pode fazer uma leitura real da igreja, da qualidade da igreja, do ser da igreja, pelo seu culto? Até que ponto? Porque a gente tem imagens de cultos que traduzem uma ideia da igreja. Por exemplo, você olha para uma foto dessa, você já faz uma leitura da igreja, o tipo de culto muitas vezes faz a gente pensar na caixa que está essa igreja. A gente olha para uma foto dessa e olha para essa aqui, a gente vai pensar, essas duas igrejas são completamente diferentes. São completamente diferentes. Quem está aqui embaixo talvez não vai se sentir bem lá em cima. E quem está lá em cima talvez não vai se sentir bem aqui embaixo. São cultos diferentes, igrejas diferentes. Ou quando a gente olha para um culto desse, a gente imagina alguma coisa. Quando a gente olha para um culto desse, a gente imagina outra coisa. Estou mostrando visualmente as caixas. Ou quando a gente olha para um culto desse, a gente também imagina uma cena como essa. São retratos de um culto. O quanto um culto traduz a igreja. Até que ponto nós podemos conhecer uma igreja por causa ou através do seu culto. E a realidade, gente, é que nós precisamos ser honestos. Por mais que nós tenhamos os nossos conceitos e preconceitos, o culto não diz tudo. O culto não diz tudo. Por que o culto não diz tudo? Porque o culto, enquanto reunião, é muito pouco para avaliar a vida espiritual de uma igreja ou mesmo de uma pessoa. Existe um risco tremendo de que aquilo que se expressa na reunião não tenha absolutamente nada a ver com o que se vive na prática, no dia a dia, na rotina da vida. Aliás, esse era um problema recorrente no culto do Antigo Testamento, no culto de Israel. Nós lemos, principalmente na seção dos profetas. Se você tem uma Bíblia, você está acostumado ou já tem alguma familiaridade com os profetas bíblicos, você vai lembrar e concordar comigo que uma das principais críticas e denúncias que os profetas bíblicos faziam era justamente a problemática do culto. E eu levantei aqui apenas algumas passagens que eu queria citar para você ver a crítica e como o culto não diz tudo. A crítica dos profetas ao culto em alguns problemas do culto de Israel no Antigo Testamento. E eu vou ler na tradução, que é, na verdade, uma espécie de paráfrase da Bíblia, numa linguagem contemporânea. Essa Bíblia foi escrita por um homem muito sério, muito conhecedor tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, e ele se deparou com um desafio. Como é que nós vamos ler a Bíblia? Como é que o homem moderno e a mulher moderna, que vive no século XXI, vai ler a Bíblia e vai entender sem ter conflitos de linguagem? E ele tentou trazer a realidade da Bíblia para uma linguagem contemporânea, uma tradução contemporânea, por sinal muito boa. Eu tenho essa Bíblia e eu peguei algumas passagens dessa tradução. Veja, por exemplo, profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz o texto. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Vocês percebem por que o culto não diz tudo? Porque o culto pode ser, na verdade, uma grande encenação. O que se diz, o que se sente no culto, pode não ter nada a ver com o restante da vida. Por isso que o culto não diz tudo. O profeta Isaías ainda continua denunciando um culto que era apenas de fachada. E ele vai dizer o seguinte, veja no capítulo 1 de Isaías, do versículo 12 ao versículo 17. Quando vocês se apresentam a mim,
Quem deu a ideia de agir desse jeito? Correndo para cá e para lá, fazendo isto e aquilo, essa agitação inútil no lugar do culto. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansam. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelo sem-teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Você está vendo por que o culto não diz tudo? O culto pode ser, como na realidade de Israel, algo frequente, algo bem organizado, algo trabalhado, mas quando as pessoas que estão ali participando do culto enquanto reunião, elas não estão vivendo na prática a mensagem que elas estão ali dizendo no seu culto, expressando no seu culto, aquilo tudo não faz sentido. O culto, ele não tem apenas uma dimensão vertical, ele tem uma dimensão horizontal também. Olha a crítica que os profetas fizeram. Uma outra crítica, a crítica do profeta Amós. Não apenas o profeta Isaías, mas o profeta Amós também criticou o culto. Veja o que ele disse no capítulo 5, versículos 21 a 24. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. A denúncia de Amós é o seguinte: Deus falando com o povo, dizendo assim, olha, vocês estão cultuando a mim ou a si mesmos? Porque vocês dizem, não, tudo para a glória de Deus. Isso me lembra uma charge que eu tenho de um livrinho de charges cristãs, do Jaziel Botelho, e ele fez uma charge assim com um cantor gospel, com um microfone, e 500 holofotes assim em cima dele, tudo assim, e o pessoal todo em pé, aplaudindo, com as mãos levantadas e tal, e aí tem um balãozinho escrito assim, é tudo para a glória de Deus. Tipo assim, é tudo para ele ali, mas ele diz, não, é tudo para a glória de Deus. Será que é? Será que os cultos são de fato para Deus ou são para nós? É essa crítica que Amós está fazendo. É por isso que o culto não diz tudo. O culto não diz tudo. Mas a realidade, gente, é que o culto pode sim dizer muito. O ajuntamento, a reunião, aquilo que nós estamos chamando aqui de culto, enquanto ajuntamento, enquanto reunião, pode sim dizer muito. Por que ele pode dizer muito? Eu quero citar um exemplo, que é o exemplo de Malaquias. É um outro profeta, e veja como ele denuncia um outro tipo de problema. Você sabe que o culto praticado no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo, era um culto baseado na oferta, na oferenda de sacrifícios. Sacrifícios animais, que era uma espécie de prefiguração do sacrifício perfeito de Jesus quando ele morreu na cruz. Então eles sacrificavam esses animais. E olha só a crítica, a denúncia que o profeta Malaquias faz a esse culto no Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 13. Veja porque o culto pode sim dizer muito. Não é verdade que um filho honra seu pai
e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou o seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam, o que quer dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem, o altar do Eterno já não tem importância, o culto ao Eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes e aleijados, isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desses no gerente do banco ou no prefeito. Onde vocês acham que vão parar? Pergunta o Senhor dos exércitos de anjos. Por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo, pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos exércitos de anjos não está satisfeito. E não quero mais esse culto de faz de conta. Eu sou honrado em todo mundo. E em todo mundo existem pessoas que sabem me adorar, que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares, Deus é o maior, esse Senhor dos exércitos de anjos. Todos, menos vocês. Em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem, a adoração não é importante. E o que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem, que coisa mais sem graça, isso não faz diferença alguma para mim. Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o Senhor dos exércitos de anjos. E quando, de fato, me oferecem alguma coisa, é uma esmola, algo defeituoso ou inútil. E vocês acham que vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês. Vocês perceberam qual é a crítica, a denúncia do profeta Malaquias? E por que, sim, o culto pode dizer alguma coisa, para não dizer muita coisa, sobre a nossa relação com Deus? O problema ali que ele denuncia é de um culto absolutamente desleixado. Aquele negócio assim, se é para Deus, vai qualquer coisa. Então, o grupo de louvor não precisa ensaiar, o pregador não precisa se preparar durante a semana, o salão não precisa ser arrumado, as cadeiras podem estar de qualquer jeito, porque afinal de contas é tudo espiritual. Então essa coisa de se preparar com o ambiente, organizar, preparar o culto, organizar com antecedência, isso aí tudo aí é material, isso não adianta. E o que Deus está dizendo, através do profeta Malaquias, é uma crítica severa a essa atitude desleixada que demonstra um desinteresse. Então veja, o culto não diz tudo, mas o culto pode dizer muito, sim. Quando há desinteresse, quando há aquela coisa, vamos fazer de qualquer jeito ou vamos fazer qualquer coisa, o culto sim diz muito. É importante que a gente tenha essas duas compreensões. O culto não diz tudo, porque ele pode ser simplesmente um ritualismo vazio. Ele pode ser apenas uma cerimônia e nada mais. Mas o culto pode sim dizer muito, principalmente quando a gente percebe o desinteresse. E o que há em comum nesses dois pontos? O que há em comum nessas duas questões que nós estamos vendo aqui denunciadas pelos profetas? O que há em comum, gente, é que nos dois casos, o coração está longe de Deus. Tanto no primeiro caso, do ritualismo vazio, quanto no segundo caso, do desinteresse e do desleixo, o coração do adorador, o coração de quem presta culto, está absolutamente longe do coração de Deus, que é a quem prestamos culto. E, gente, a verdade que nós precisamos atentar nesse momento é que quando Deus se torna apenas um detalhe, o culto se torna, então, apenas uma reunião e nada mais. E o que eu chamo de Deus se transformar em um detalhe é quando o culto é organizado, seja muito bem organizado ou seja muito mal organizado, mas quando, na verdade,
As pessoas que estão ali dizendo que estão fazendo um culto a Deus, não estão nem aí para Deus. Elas estão preocupadas, talvez sim, naquilo que Deus pode dar a elas. Então, Deus se torna um detalhe, ele não é mais a finalidade, ele não é mais o objetivo, ele é apenas um meio, ele é um detalhe. Na verdade, a pessoa não quer o culto, ela não quer Deus, ela quer sim o que Deus pode dar a ela. Então, se ela está desesperada, ela quer alguma coisa de Deus. Deus se torna um meio, não a finalidade da alma. Deus está longe, o coração está longe de Deus. Eu estou falando todas essas coisas aqui justamente para introduzir o conceito que a gente quer colocar hoje como uma igreja além do culto. O que seria uma igreja sair da caixa do culto? Porque essa caixa ela pode estar muito bem organizada ou pode estar muito mal organizada, mas ser uma caixa. E aí, como é que a gente faz para sair dessa caixa? É por isso que nós temos um versículo apenas que pode nos ajudar aqui. E eu queria hoje me concentrar, não em várias lições, mas em uma única. Eu queria que você lesse comigo o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Será que a gente pode ler juntos? Olha lá, o texto está lá, vamos ler juntos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo está falando aí sobre o culto. Aliás, essa é uma das poucas passagens no Novo Testamento em que aparece a palavra culto, você sabia? Você consegue lembrar aí, na sua cabeça, aí, faz um exercício de memória, se você acha que lembra bem da Bíblia? Você lembra de Jesus participando de algum culto? Vamos lembrar dos apóstolos? Será que a gente lembra dos apóstolos? Quantas vezes a gente lembra dos apóstolos participando de algum culto? Podemos até lembrar, algumas vezes. Mas são muitas vezes. Aí o apóstolo Paulo chega para a gente e fala sobre o culto. E ele chama o culto aí de culto, ele fala de um culto, ele classifica esse culto como um culto racional. O que o apóstolo Paulo está falando para a gente? Vamos entender isso aqui? Para a gente tentar sair da caixa do culto? Vamos tentar entender? É importante você saber que essa carta que ele escreve aos cristãos de Roma, que era a capital do mundo naquela época, uma espécie de Nova York do mundo antigo, Paulo está escrevendo ali para os cristãos de Roma. E essa carta, ela tem 16 capítulos. A primeira parte dessa carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos o apóstolo Paulo fazendo teologia. O que isso significa? A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, é uma parte doutrinária. É uma parte em que ele fala sobre a ação redentora de Deus em favor do homem. É uma parte em que ele está dizendo o que Deus fez para salvar o ser humano caído, condenado pelo seu pecado. E a palavra-chave dessa primeira parte é a palavra misericórdia. Essa palavrinha aparece várias vezes e Paulo está ensinando durante 11 capítulos que, na verdade, a base da salvação do homem está na misericórdia de Deus. Não está na capacidade do homem de cumprir os mandamentos de Deus, mas está na ação de misericórdia de Deus em favor do homem. Essa é a primeira parte. Aí ele começa o capítulo 12 e a gente leu justamente o texto que é a transição de uma parte para outra. Ele começa de que maneira? Portanto. Se ele está falando portanto, o que essa palavrinha significa? Significa que ele está dizendo o seguinte, olha, uma vez que, considerando tudo que Deus já fez, considerando as misericórdias, e por isso ele fala, rogo a vocês, eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por causa das misericórdias de Deus, e aí ele vai então passar para uma segunda parte,
que é a parte em que ele fala da ética cristã. A primeira parte é teológica, a segunda parte é ética. Se o foco da primeira parte é a ação redentora de Deus, o foco da segunda parte é a ação responsiva do homem. Ou seja, o foco da primeira parte é a misericórdia de Deus. O foco da segunda parte é a gratidão do homem. Uma vez que Deus salvou o homem, fez o que fez pelo homem, a resposta do homem, a resposta desse ser humano, que foi alcançado pelas misericórdias, que foi alvo das misericórdias de Deus, deve ser uma vida diferente, uma conduta diferente. E aí ele vai falar em padrões éticos de vida. Por que isso é importante? Para a gente entender que no Novo Testamento, religião, gente, é graça. E ética é o quê? Gratidão. Qualquer padrão ético não é um padrão ético para alcançar algo. Não é para impressionar a Deus. Não é para conquistar o favor de Deus. Mas é uma resposta de gratidão. Apenas e tão somente isso. É muito importante a gente entender. E aí Paulo então vai falar sobre esse culto racional. E a gente entende por que ele usa essa palavrinha racional. Essa palavrinha aí, se você olhar lá no original, na língua grega, é a palavrinha lógicos. Veja ali, a palavrinha que aparece para racional é lógicos. É a mesma palavrinha que deu origem à palavra lógica. O que é lógica? É alguma coisa que faz sentido. É alguma coisa que é razoável. Não é uma coisa absurda. O que ele está falando então? Olha, gente, vocês precisam... E eu rogo a vocês, ele vai falar sobre alguma coisa relacionada a um culto que é um culto racional. Ele vai então definir que o culto, na verdade, é alguma coisa que precisa acontecer, não para que aconteça algo, mas simplesmente porque algo já aconteceu. Essa é a argumentação básica do apóstolo Paulo em Romanos. O culto racional, razoável, lógico, não é um culto desesperado que tenta impressionar Deus. Você acha que Deus está impressionado com a qualidade dos nossos músicos? Quem aqui acha? Não está. Você acha que Deus está impressionado com a eloquência do pregador? Nem um pouquinho. Você acha que Deus está impressionado com o nosso boletim, com o nosso PowerPoint? Aí Deus olha assim, o nosso keynote, caramba, que filminho maneiro. Deus não está nem aí para isso, gente. O nosso culto não impressiona. Se a gente faz tudo o que fazemos, se a nossa reunião, se o nosso ajuntamento é para impressionar Deus de alguma forma, se a poesia da Aldiva é para Deus olhar lá de cima e dizer, estou impressionado com a Aldiva. Ele não está impressionado com a Aldiva. Nós estamos impressionados com a Aldiva. Você e eu estamos impressionados. Mas o que é preciso a gente entender? Que a gratidão, gente, é o que move. Não é o desejo de conseguir algo de, mas é a gratidão porque já conseguimos algo de. Dá para você entender até aqui o que eu estou querendo falar? Será que está compreensível ou está confuso? E o que ele então ele pede? O que ele fala? O que ele roga? Ele está falando, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ou seja, eu estou implorando a vocês, por tudo que Deus já fez por vocês, pela ação redentora de Deus, que vocês façam o quê? E é isso que ele vai chamar de culto racional. Veja só, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora para pensar que o culto do Antigo Testamento era aquele culto em que se ofereciam animais para serem sacrificados. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês não vão mais oferecer animal. Para com esse negócio de ficar oferecendo animal, fazendo sacrifício no sentido de que a morte de um animal ou a dor de um animal impressiona. Para de ficar com esse negócio de ficar subindo escadaria, sangrando o joelho, andando daqui até não sei quantos quilômetros de joelho, sangrando tudo. Para com sacrifício nesse sentido. Para de tentar impressionar. Não é isso mais o culto racional. O que eu quero, como gratidão,
é a doação de vocês mesmos. O sacrifício que compõe esse culto racional é a entrega de si mesmo. Eu já fiz muitos casamentos como pastor. E geralmente no casamento a gente fala que o casamento é um momento onde os noivos se dão um ao outro. Não é isso? Você já ouviu isso no casamento? É o momento em que a noiva se entrega ao noivo e o momento em que o noivo se entrega à noiva. Eles se dão mutuamente. Eles se entregam um ao outro. Eles se oferecem um ao outro, definitivamente. Foi isso que eu fiz quando eu me casei com a Juliana. Eu me ofereci a minha vida a ela e ela ofereceu a vida dela a mim. Isso compõe o quê? Um casamento. Gente, o que Deus espera e o que ele chama de culto racional é a entrega de si mesmo. E isso, gente, é um padrão no Novo Testamento. Existe uma passagem muito interessante que a igreja de Jerusalém, em determinada ocasião, estava muito necessitada de ajuda financeira. E o apóstolo Paulo resolveu fazer uma coleta entre igrejas para poder socorrer aquela igreja que estava passando necessidade financeira. E aí ele vai escrever uma carta, que é a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, em que ele fala sobre a atitude dos cristãos que ficavam na Macedônia. E aí olha só o que Paulo vai falar sobre esses cristãos, depois de dizer que eles tinham dado tudo o que eles podiam dar, eles deram para ajudar aquela igreja pobre de Jerusalém. Mas olha o detalhe do que Paulo diz. Esses cristãos entregaram-se primeiro a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Você está percebendo? A prática cristã primitiva era não a de dar algo que você tem, mas era a de dar você mesmo. Hoje é dia das mães, e todas as mães aqui sabem o que é se dar. Porque você, como mãe, quando o seu filho nasceu, você precisou se dar a ele, não precisou? Você, muito mais do que dar do leite, muito mais do que dar proteção, você tem que dar a si mesma. É diferente uma coisa da outra. Essa frase do Ed, falando sobre essa questão do culto, é interessante. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Dá para você entender essa frase? Nunca deu de fato quem deu do seu, ou seja, deu do que tem, sem dar de si. É possível dar sem amar? O que vocês acham? É possível dar sem amar? É. Eu conheço muita gente capaz de ofertar coisas sem nenhum tipo de motivação por amor. Mas eu pergunto, é possível amar de fato e de verdade sem dar? Não é possível. Porque quando você ama, você é compelido. E é justamente nesse sentido que nós vamos entender que aquilo que Paulo chama de culto racional é o oferecimento da nossa própria vida a Deus, não apenas uma reunião. E aqui a gente vai começar a quebrar um paradigma. Olha duas outras traduções do Novo Testamento que nos ajudam a entender esse conceito. Na nova tradução na linguagem de hoje, chamada de NTLH, a gente lê o seguinte em Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E uma outra tradução, a gente vai ler o seguinte: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Será que a gente está começando a entender o conceito de culto? O que significa uma igreja ir além do culto? Nós estamos aqui começando a perceber que o culto, gente, é muito mais do que uma reunião, do que uma assembleia. O culto tem a ver com o oferecimento da vida.
ele usa aí a expressão sacrifício vivo, santo e agradável, para fazer um contraste com aqueles sacrifícios mortos do Antigo Testamento. E aqueles sacrifícios, a gente já lê no Antigo Testamento que quando Deus prescreveu aquilo, eu não quero aqui fazer toda uma teologia do sacrifício no Antigo Testamento, mas apenas lembrar para você que o animal, ele precisava ser um animal novo, um animal perfeito, um animal sem nenhum tipo de defeito. Tinha toda uma série de prescrições, tanto que Malaquias vai condenar a atitude daquele povo que dava, tipo assim, pega aí o pior animal que você tem. Pega aquele animal lá que não serve para nada, vamos dar para Deus. Isso aqui eu já ouvi falar muito, e acontece muito ainda hoje, viu, gente? Que é tipo assim, o sujeito tem um bagulho na casa dele que não presta para nada. Aí a gente faz assim, sei lá, o sujeito tem ele tem um violão lá que ninguém toca naquele violão ali, porque não tem condição. É um horror. E aí ele fala assim, o que eu vou fazer com esse violão? Ao invés dele colocar no lixo, o que ele faz? Vou levar lá para a igreja. Se não serve para você, vai servir para a igreja. Você percebe? Era isso que acontecia em Malaquias. E é por isso que ele aqui vai falar desse oferecimento da vida ser santa e agradável a Deus. É preciso que seja o melhor, é preciso que seja a vida como um todo. Em outras palavras, a gente pode sim falar desse culto racional em termos de dedicação a Deus, devoção a Deus, santidade de vida, consagração de vida. É isso que Paulo está chamando aqui de culto racional. É por isso que numa reunião a gente pode impressionar uns aos outros com a nossa performance, mas Deus conhece a nossa vida, conhece as nossas atitudes. Deus sabe se nós somos mais devotos do Flamengo do que somos devotos a Deus. É óbvio que o tricolor nunca sofre desse problema, porque todo tricolor ele sabe dosar bem as coisas, é equilibrado. Mas geralmente os flamenguistas não. Eles são fanáticos, né? Flamenguista, corintiano, principalmente. Então, assim, é brincadeira, viu, gente? Mas eu estou querendo falar que é possível a gente se reunir para um culto enquanto reunião, mas o nosso coração está longe de Deus. Porque a gente está mais preocupado com aquilo a que a gente, de fato, devota a nossa vida. A gente pode ser devoto do dinheiro, a gente pode ser devoto de um time, a gente pode ser devoto de um artista, a gente pode ser devoto de uma série de coisas. Os ídolos da modernidade é que ocupam o nosso coração. E aí a gente se reúne e, segundo Isaías, o que a gente faz quando se ajunta é pura encenação. Porque a gente impressiona uns aos outros, mas não impressiona Deus, porque Ele olha o nosso coração. E é por isso que Paulo está falando que o culto, para ser lógico, racional, razoável, um culto que faça sentido enquanto ajuntamento, na verdade esse culto não é apenas um ajuntamento. Ele é uma questão da vida inteira. O que nós aprendemos? Quais são as implicações disso, então? É simples. Eu falei que eu não ia trazer muitas lições, então eu trago simplesmente uma, relacionada ao culto. Uma ou duas lições. A implicação, gente, é que a vida toda é um culto. A sua vida toda é um culto. Esse é a compreensão que nós precisamos ter para sair da caixa do culto hoje. Entender que na compreensão bíblica, o culto não é apenas um encontro. Não é apenas uma reunião. O culto é a nossa vida como um todo. É por isso que Paulo vai dizer, vamos ler juntos ali aquele versículo, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando é que o culto se transforma numa caixa? O culto se transforma numa caixa quando ele é o principal, ou pelo menos um dos principais meios de conhecermos o relacionamento de alguém com Deus. Aí ele se torna uma caixa. Quando nós fazemos a distinção entre o sagrado e o secular. Então, domingo, 6h30, na Rua Francisco Sá, número 51, loja 23, é o tempo semanal do sagrado. Então ali é um momento sério. Momento de encontro com Deus.
Me lembro que eu tinha uma música antigamente que dizia assim: eu marquei um encontro com Deus. Lembra dessa música? Eu marquei um encontro com Deus. Então assim, marquei um encontro com Deus, o encontro está marcado domingo às 6h30. É o meu encontro com Deus. Saiu dali, segunda, terça, quarta, aí é o tempo do secular. Gente, algumas imagens para a gente pensar sobre isso. Você olha para uma imagem como essa e você olha para uma imagem como essa. E aí você faz a pergunta: o que é sagrado e o que é secular? Quando você está dentro da caixa do culto, você vai responder que essa primeira é o sagrado e essa segunda é o secular. Você concorda comigo? Só que quando a gente lê Romanos 12 e a gente fala desse culto racional, nós vamos entender que tanto a primeira imagem como a segunda imagem são o quê? Sagrados. O culto é tanto aquilo que aquela garota está fazendo, quanto aquilo que aqueles ali estão fazendo. É chocante isso, não é? Aquilo ali é um culto, gente. Sim. Óbvio, depende do coração, das motivações, da compreensão interior. Vemos duas imagens. A gente diria, o que é culto aí? Culto é a imagem da esquerda, a imagem da direita, secular, total. Aí a gente faz a pergunta: sagrado ou secular? De acordo com Romanos capítulo 12, versículo 1, as duas imagens representam o quê? Culto. Depende do seu coração e do que é que você está fazendo. Por que você está fazendo? A primeira imagem e a segunda imagem. Coloquei de propósito, porque eu não poderia colocar ali uma imagem da urubuzada, porque aquilo nunca, jamais será culto. Certo? Então, sagrado ou secular? São dois templos. Não é verdade? Muitos ali, eu pergunto para você, é possível a gente ter aqui o culto profanado e ali ter o culto profanado? Você concorda comigo? A gente tem ali, é mais fácil a gente apontar o dedo e dizer ali, olha lá, um bando de gente seguindo atrás do seu ídolo. Em vez de ir para a igreja, estão lá, cultuando Deus futebol. E é mais difícil a gente olhar o dedo aqui e dizer isso, não é? Mas o que nós estamos aprendendo? Que a gente pode encontrar na imagem da esquerda pessoas que estão profanando o culto. E podemos encontrar na imagem da direita pessoas que estão cultuando de verdade. Porque estão entendendo que tudo, a vida é um culto. Isso é revolucionário. A primeira imagem nos remete claramente a um culto, um pregador. A segunda imagem é um cirurgião. Só que dependendo do coração desse cirurgião, ele pode estar servindo a Deus melhor do que o primeiro. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece o meu coração aqui hoje. Pode ser que alguém que esteja ali no Copadó hoje atendendo o necessitado, ainda que ele receba para isso, pode ser que Deus olhe para o culto dele e diga que o culto dele está sendo mais bem aceito do que o meu culto aqui. O que eu estou fazendo, pregando o evangelho. Porque Deus olha o nosso coração. Gente, dá para entender por que a vida toda é um culto? Pensa nisso, isso é revolucionário. Tudo que você faz é um culto. Aonde você vai? O culto não é o lugar, o culto não é o horário, o culto é a sua vida derramada no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o culto. É a sua vida. Aí a gente se pergunta, será que tudo que eu faço pode ser dito ou pode ser chamado de culto? Às vezes a gente profana o culto da vida. Quando nós desobedecemos, damos mau testemunho, mas é por isso que nós precisamos o tempo inteiro ter essa compreensão. E a segunda implicação, gente, que a gente vai ter, se a vida toda é um culto, a gente pergunta, qual é a liturgia desse culto? Você sabe o que é liturgia? A liturgia é o que a gente está fazendo aqui, é o programa do culto. Aqui a gente tem a nossa liturgia, música, oração, poesia, pregação, crianças, a liturgia da reunião. Agora, se o culto é a vida toda, qual é a liturgia desse culto? Você sabe qual é? A liturgia é o serviço.
O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a gente ofereça a nossa vida, tudo o que nós temos, o melhor de nós, como serviço a Deus. É isso que ele espera. E aí a gente vai revolucionar a nossa compreensão do que significa servir a Deus. Porque na casa de muita gente tem esse versículo num quadrinho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E uma certa vez eu li um livro em que o autor falava que passou por uma igreja e do lado de fora tinha um outdoor com essa imagem, mais ou menos uma imagem assim, e do lado de embaixo escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma família maravilhosa, o pai, a mãe, a filha, entrando na igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que imagem maravilhosa. Uma família entrando no santuário para adorar a Deus. E embaixo o versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora para pensar qual é a cosmovisão, a visão de mundo, a visão teológica por trás dessa composição. A imagem com o versículo. É a imagem de que servir a Deus significa sair de casa com a sua família, domingo às 6 horas, e ir à igreja. Esse é o serviço. Não seria mais coerente se a gente, ao invés de pegar uma família entrando na igreja, a gente pegasse uma família saindo da igreja, e aí o versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Se o culto é a vida, aliás, teve uma igreja que já teve essa sacada. Lá na terra da minha mãe, Alto Jequitibá, em Minas Gerais, durante muitos anos a igreja tinha um slogan, escrito assim: entrai para adorar, sair para servir. Era esse o slogan. Perfeito! A gente se reúne para celebrar a Deus, para adorar a Deus. Mas a gente sai daqui para quê? Para servir. Tem muita gente que pensa que o serviço a Deus é o que se faz aqui, mas não é, gente, porque o culto é a vida. Então é lá que nós servimos e não aqui. Atenção, não servimos a Deus apenas no templo, no domingo e no culto. Servimos a Deus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Quem que pode nos ajudar a entender e a pensar sobre isso? Deixo para você, para terminar, um exemplo de um sujeito do século XVII chamado Irmão Lourenço. Na verdade, esse foi o nome que ele recebeu já no final da vida, não é o nome verdadeiro dele, mas ele ficou conhecido como Irmão Lourenço. Irmão Lourenço, ou Irmão Lawrence, como alguns chamam, era uma pessoa extremamente humilde, pobre, que durante a vida inteira trabalhou com os serviços os mais baixos que você pode imaginar. Ele era uma pessoa extremamente humilde, que fazia coisas assim absolutamente simples, ordinárias, até que já na meia-idade, perto de, acho que com 50, 60 anos, ele resolveu entrar para a ordem dos Carmelitas Descalços, na Espanha. E ele ali recebeu a incumbência, ele não era um clérigo, ele era uma pessoa normal, ele não era um supervisor, não era nada ali. Tanto que ele era um leigo que queria se dedicar a Deus. E ele se sentiu chamado para aquela vida no mosteiro e deram para ele a responsabilidade dele cuidar de quê? Da cozinha. Ele passou a ser o cozinheiro ali daquele mosteiro. A pessoa que cuidava e limpava os pratos, cuidava da cozinha. E, gente, por que a história do Irmão Lourenço é tão extraordinária? Ele deixou muito pouca coisa escrito, apenas um pequeno livretinho de conversas. Na verdade, ele deixou, acho, 4 ou 5 cartas e mais alguns textos que temos de pessoas que tiveram encontro com ele. Mas o Irmão Lourenço revolucionou o mundo naquela época, porque ele tinha uma compreensão de que fazer a comida, de lavar o prato, era um serviço que ele prestava a Deus. Era o seu culto. Não necessariamente aquilo que se fazia na capela, não necessariamente aquilo que fazia lá na reunião, no ajuntamento do mosteiro, mas o que ele fazia na vida dele era, sim, o seu culto. E olha só que frase extraordinária do Irmão Lourenço. Olha o que ele disse: para mim, o tempo de trabalho não é diferente do momento de oração, e no meio do barulho e alvoroço da minha cozinha, com várias pessoas pedindo coisas diferentes ao mesmo tempo, tenho uma grande tranquilidade em Deus, como se estivesse sobre meus joelhos na Santa Ceia.
Dá para você perceber a espiritualidade desse sujeito no século XVII? Será que a gente poderia pensar nisso? Você lá no seu trabalho, na segunda-feira, todo mundo te ligando, aquela confusão, prazo, relatório para prestar, enfim, uma confusão danada, e você ter a compreensão de que aquilo que você está fazendo ali, por mais que seja para você sem sentido, é o culto. Aquilo ali é culto. Aquilo ali é a sua vida no altar de Deus. O irmão Lourenço tinha essa compreensão de que o tempo de trabalho, o tempo do dia a dia, era sim culto aceitável a Deus. Tudo que ele fazia ali era coerente. Caio Fábio, há muito tempo atrás, disse uma frase que impactou muita gente, que foi a seguinte frase. Ele falou assim: se não há culto na vida, não há vida no culto. Não sei quantos lembram dessa frase, uma frase clássica dele. O que ele quer dizer com isso? É que se a sua vida inteira não é um culto, o culto enquanto ajuntamento não vai passar de uma reunião, uma encenação. Porque o verdadeiro culto acontece na vida. É por isso que, segundo o Ed diz, o maior desafio pastoral contemporâneo é pegar os cristãos reunidos no templo, no domingo, para o culto onde o clero desempenha a sua performance, e despejá-los na segunda-feira para a vivência da fé, onde quer que se encontrem. Esse é o desafio que nós temos. Sair daqui hoje, e aí você amanhã de manhã, segunda-feira, que é um dia que todo mundo ama, não é verdade? Segunda-feira é uma bênção. Aí, 6 horas, 7 horas vai despertar aquele celular, e aí você ter a compreensão. Na hora que eu ouvir aquela musiquinha, segunda-feira de manhã, uma semana pela frente, e você vai fazer uma oração e dizer: Senhor, vamos lá para o culto. Eu estou indo para o culto. Eu estou indo para o meu consultório, estou indo para a minha empresa, eu estou indo para pegar um ônibus aí, que eu sabe lá Deus o que vai acontecer comigo. Vou pegar um metrô. É o meu culto, Deus. Eu estou indo prestar culto. Isso não seria revolucionário na nossa vida? Ter essa compreensão de que o culto é tudo? Quais são as perguntas que nós precisamos levar para refletir? Perguntas para discutirmos e para pensarmos essa semana nas reuniões de pequeno grupo. Em primeiro lugar, na sua experiência de vida, como o culto, enquanto reunião, se relaciona com o culto vida diária? Existe relação entre os dois? Será que na sua experiência há coerência entre o culto da vida e o culto reunião? Deu para entender a pergunta? Nós vamos discutir isso. É para pensar nessa pergunta. Segundo lugar, você pode dizer que a sua vida inteira é um culto a Deus? Ou será que na sua experiência diária você vai chegar à conclusão de que não, para mim o culto é lá domingo, mas a minha vida toda não parece nada com culto? E em terceiro e último lugar, que áreas do que as pessoas chamam de secular precisam ser sacralizadas na sua vida? E aqui essa pergunta mexe com a gente. Porque o que eu estou querendo dizer é exatamente isso, gente. Se é verdade o que Paulo está dizendo ali, que a minha vida inteira é um culto a Deus, então, jogar futebol lá na BB com o pessoal no sábado de manhã com o Fábio é um culto. Sexo com a esposa é um culto. Parece profano falar sobre isso, não é? Como que o sexo pode ser um culto? Pode ser um culto que você oferece no altar de Deus. Trabalhar na sua empresa, e mesmo que a sua empresa tenha um objetivo apenas de lucro, mas você tem outros objetivos, que não necessariamente apenas os da sua empresa, é culto. Honrar o nome de Deus com o seu testemunho aonde você vá é culto. Fazer compra no supermercado é culto. Ir no shopping center, assistir um filme no cinema é culto. Treinar jiu-jitsu, é isso? Entrar no octógono é culto. Senhor, tem misericórdia. Depois você se resolve lá com o outro lá, mas
Enfim, Senhor, é culto. É culto. E se, tipo assim, se não dá para fazer a partir dessa compreensão, é porque talvez não seja, se não é enquadrado como culto, se não pode ser sacralizado, se não pode ser, no final, alguma coisa que você dobra o joelho e diga, Senhor, muito obrigado por isso. Isso é a bênção do Senhor na minha vida. Então talvez não seja algo para se fazer. Talvez não seja uma prática saudável. Se a gente não pode, depois da ação, dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, é para ti, então, na verdade, isso não é uma boa ação. E é esse o sentido, quando Paulo diz na Bíblia, em tudo dai graças. Porque se há alguma coisa que a gente não pode agradecer, você imaginou um ladrão de banco, acabar de roubar um banco, aí fala, Senhor, muito obrigado pelo pão que o Senhor me deu. Então o sujeito entra no ônibus, estupra uma mulher, sai dali, ele pode ajoelhar e agradecer a Deus pelo que ele fez? Isso não é culto, isso é profanação do culto. Então é isso que é o significado de em tudo dar graça. Se a gente não pode ajoelhar e agradecer, a gente então vai entender que isso não é de Deus, isso não é culto. São essas as perguntas que nós vamos levar para refletir durante essa semana. E na semana que vem a gente vai continuar a aprofundar esse assunto falando sobre uma igreja além do evento. É muito importante que a gente dê continuidade, que a gente entenda esse conceito de sair da caixa. Eu espero que você saia daqui hoje disposto a partir do momento que você cruzou aquele portão lá, você poder entender que tudo que você faz, todos os lugares que você for, será culto diante de Deus. Que o culto não é a reunião, o culto é a sua vida inteira. E a liturgia desse culto qual é? É o serviço. Vamos orar e vamos cantar uma última música aqui para encerrar esse momento. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos aqui refletindo na Tua Palavra, refletindo sobre uma igreja que precisa ir além do culto. Vimos que o culto não diz tudo, mas o culto pode dizer muito. Na verdade, Senhor, nós queremos sair daqui hoje com a nossa mente ampliada em relação ao significado do que significa prestar culto. Que em nossa comunidade o culto não seja simplesmente uma reunião, não seja simplesmente um ajuntamento. Na nossa vida, que o momento sagrado não seja simplesmente aquele momento do domingo, mas que seja o dia a dia, as atitudes, o testemunho, a devoção, a vida consagrada, que em tudo a gente possa dobrar os joelhos e dedicar ao Senhor. Seja comer, seja beber, qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer ou a dizer ou a pensar, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajuda, Pai, a ver o mundo na perspectiva do sagrado. Nos liberta dos conceitos e preconceitos que julgam e que fazem distinção entre o profano e o religioso, o sagrado e o secular. Nos dá, Pai, no fundo do nosso coração, a certeza de que, vivendo para Ti, tudo é sagrado. Toda a nossa vida está diante de Ti. E é o que nós te pedimos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.